eu sou a Suzane Jales, coach e escritora. Neste vídeo nós vamos falar sobre foco, um assunto que é muito vasto, mas que eu acho que é sempre importante a gente pelo menos começar a pensar. Você já viveu, por exemplo, a experiência de ter uma música pregada na sua cabeça feito chiclete? Muitas vezes até uma música que você nem gosta, mas como escuta em todo lugar, porque toca em todo lugar, e aí fica aquilo, e você começa até a cantar uma música que você não gosta. Isso já aconteceu com você? Comigo já foram várias vezes, e eu considerava assim um grude só, um chiclete na cabeça. E o pior é que quanto mais eu ficava brigando com o meu pensamento, tentando parar de pensar nela, o estrago era ainda maior, mais ela se fixava na minha cabeça. E é exatamente aí que é a grande questão, a grande parte do problema. É esse não querer parar de pensar que alimenta a nossa memória para que ela continue pensando. É que quando a gente diz para nossa mente, não pense nisso, ela primeiro pensa para depois negar esse pensamento e aí já foi. Quer experimentar se é verdade? Então vamos fazer agora um teste. Por exemplo, não pense na sua mão direita. Em que você pensou? Note que a intenção de negar o pensamento na sua mão direita já fez com que o seu cérebro reproduzisse a imagem dela. E aí você termina pensando na mão direita. Quer testar novamente? Então vamos lá. Tente não pensar na cor vermelha. Que cor veio à tua mente? Concorda agora? É que tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção aumenta de tamanho. Isso vale para música grudenta, mas vale também para outras questões, como por exemplo os nossos problemas, as nossas dificuldades que a gente enfrenta. Quanto mais a gente não quer pensar nelas, mais elas se tornam imensas, porque a gente começa a focar, dizendo não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, e ela vai ficando grande, o problema vai ficando grande. A questão é que nós temos a tendência de nos concentrar nos problemas ou nos aspectos negativos das situações, questões, coisas e até de pessoas. As soluções estão à nossa volta, mas a gente está focado exatamente naquele problema se a gente fica pensando só nele. Isso é tão natural que muitas vezes a gente nem percebe. Por exemplo, no meu escritório, no primeiro dia do processo de coaching, eu normalmente costumo entregar uma lupa e um papel com 2 nomes do mesmo tamanho, escrito problema e solução. Aí eu peço que o meu cliente pegue a lupa e foque com essa lupa os 2 nomes. Primeiro, foque no problema. Aí eu pergunto, o que aconteceu? Ele diz, o nome cresceu, o nome ficou maior. Falei, ok, agora vamos focar na solução. Aí ele foca e diz, aconteceu a mesma coisa. Eu digo, agora, com o foco na solução, vê o que aconteceu com o problema. Ele diminui de tamanho, a percepção sua não está mais nele. Faça essa experiência que você vai ver. A ideia é só para mostrar que quando você foca, aquilo aumenta e você simplesmente não percebe as coisas que estão à sua volta. É mais ou menos isso que acontece com relação ao problema e à solução. Mas aí você fica se perguntando, e o que é focar no problema e focar na solução? Como é que eu sei que eu tenho essa diferença para eu poder fazer isso? Bom, eu posso contar uma historinha que eu acho que ilustra bem isso para que você entenda essa diferença. Conta uma história sobre os astronautas americanos e russos. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não é, mas ela serve para ilustrar bem essa questão do foco. É que tanto americanos quanto russos viram que não era possível escrever com uma caneta comum no espaço, porque a tinta não saía da caneta por causa da falta de gravidade. E aí o que os dois fizeram? Bom, os 2 países começaram a procurar a sua forma de resolver. Os americanos, bom, com toda a tecnologia, foram tentar resolver, achar uma super mega caneta que poderia escrever independente de ser isso, gastaram bilhões de dinheiro para fabricar uma caneta especial. Já os russos levaram um lápis para a estação. A história é mais ou menos o seguinte, nota que os 2 estavam com o mesmo problema, eles não conseguiam escrever no espaço por causa da caneta. Os americanos
focaram no problema, a caneta que não escreve. E na realidade, o problema era escrever. Os russos focaram na solução, que era conseguir escrever no espaço. Percebe a diferença? Bom, se essa história é verdadeira ou não, eu não sei. Mas assim, dá para ilustrar bem a história. Contam também outra história que virou clássico nessa história de foco, que é de uma fábrica de creme dental. É que a esteira estava deixando passar algumas caixas vazias. Em cada lote tinha sempre uma certa quantidade de caixas vazias. E começou a ter reclamação demais para a fábrica. Então eles começaram a pensar o que fazer. Então contrataram uma grande consultoria que desenvolveu uma super máquina que fazia o seguinte: quando vinha passando a caixa com o creme dental dentro, tinha uma balança de extrema precisão que media. Se aquela balança tivesse medido tanto que era realmente, deixava passar. Se não, é porque a caixa estava vazia, aí parava-se a esteira, vinha uma mão mecânica e empurrava a caixa para sair da esteira e continuar. Ok, então isso foi a solução do problema que eles acharam. E aí, meses depois, eles começaram a observar que já não tinha um problema de caixa vazia. E aí os gestores da empresa foram olhar os relatórios e descobriram que a máquina estava desligada. Ninguém entendeu nada. Aí resolveram, vamos investigar para saber o que aconteceu. E aí eles descobriram com a equipe de produção o que tinha sido acontecido. É que a máquina havia parado de funcionar já na primeira semana. Mas aí os funcionários queriam que a coisa funcionasse. O que eles fizeram? Fizeram uma vaquinha, compraram um ventilador e colocaram o ventilador para soprar as caixas vazias da esteira. A caixa vazia ia com isso. Não gastaram praticamente nada, o preço de um ventilador. Claro, isso também pode não ser uma história verdadeira, mas assim, é só para mostrar que a questão de você focar no problema, é porque a esteira está deixando passar. O problema não era a esteira estar deixando passar necessariamente, era a caixa passar, não era a esteira, era a caixa passar. Os funcionários focaram nisso. A gente arranja qualquer jeito que saia a caixa, está resolvido o problema. Então é só essa forma de deixar claro que quando você foca no problema, você amplia o problema. Quando você foca na solução, você começa a ver possibilidades. Então assim, mais ou menos para ficar claro, quando você foca no problema, você fica muito mais preocupado, ansioso, estressado, com aquele sentimento de fracasso e de impotência. Na realidade, fica com aquela sensação de estar num beco sem saída. Meu Deus, isso aconteceu, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? Isso é focar no problema. Agora, quando você foca na solução, e com um detalhe, sem ignorar que existe um problema, mas você foca no presente, porque se lamentar não vai resolver absolutamente nada. Em outras palavras, se pergunta o que é que eu posso fazer daqui para frente, ao invés de, oh meu Deus, o que eu deveria ter feito, eu podia ter feito assim. Não, você foca no que eu posso fazer daqui para frente. O problema já aconteceu. Então, se você se concentra nos pontos fortes e não olha especificamente para as fraquezas, os erros que aconteceram, você começa a visualizar, bom, mas a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E pode também ver o que pode ser aprendido com aquele problema para que não seja repetido em outras situações. Outra questão importante é você enfatizar os desafios e as oportunidades e, claro, os ganhos, né? Em vez de estar focando no problema e no que perdeu com relação a isso. E o que você ganha focando na solução? Bom, quando você foca na solução, você começa a ter ideias, a planejamentos e te leva à ação. Você abandona a preocupação e passa a pensar no que fazer. Assume uma postura mais proativa e acredita mais na sua própria capacidade de realizar. Claro, com isso tudo você aprimora a sua habilidade de resolver um problema de um modo mais rápido, eficaz e criativo. Então, o convite de hoje é assim: que tal você refletir um pouco sobre onde é que você anda colocando o seu foco? A tua lupazinha do teu olhar, do teu pensamento, está exatamente aonde? Mais no problema ou na solução? Bom, é isso. Se você quiser discutir um pouco mais sobre esse assunto,
Deixa aí teu comentário ou manda um e-mail para mim, contato@suzanejales.com.br. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, manda para quem você acha que possa ser interessante. E se quiser ver mais, visite o meu site www.suzanejales.com.br, como está aí do ladinho no canto de baixo aí desse vídeo. Lá você pode se cadastrar para receber em primeira mão tudo que eu produzi. E mais, ver as outras coisas que eu já produzi. E tem até um e-book que eu fiz de presente para você. Então é isso. Obrigada pela sua companhia e até breve.